Fala pessoal, Gabriel aqui para mais um Gestão no Campo com vocês. O tema que eu pensei em conversar aqui hoje no nosso vídeo foi sobre como é que a gente pode medir o risco da fazenda, né? A gente fala muito sobre os riscos relacionados à fazenda, né? Tem um risco de preço, risco de clima, custos, pragas, doenças, enfim, existem sim vários fatores de riscos para o negócio que está sendo desenvolvido na fazenda, né? Eu até imagino que todo produtor rural deve ter algum tipo de consciência que o seu negócio tem sim um determinado nível de risco, né? Todo negócio tem seu risco, com fazendas não é diferente. Mas a gente fala desse risco, mas como é que a gente poderia medir esse risco? Será que tem como a gente procurar entender, analisar e medir esse risco? Então, foi nesse sentido que eu pensei na nossa conversa para o nosso vídeo de hoje. Então, bom, quando a gente está pensando aqui para tentar analisar ou medir riscos, a gente tem que lembrar que a gente está tratando aqui de negócios, de fazendas a gente trata como empresas aqui, e analisar o risco do ponto de vista empresarial, a gente tem que associar esse risco aos números, né? E mais especificamente aos números financeiros da fazenda. Portanto, a gente vai procurar olhar aqui o resultado financeiro da fazenda. Para tentar medir esse risco, a gente precisa olhar para o resultado financeiro. Por que eu te digo isso? Porque a maneira técnica de entender o risco, ela está associada à variação, à variabilidade. Então imagine uma fazenda, por exemplo, que ao longo de 10 anos ela vem entregando resultado ano a ano no mesmo padrão. Ou seja, o lucro que essa fazenda entrega a cada ano é o mesmo por 10 anos seguidos, sem mudar um centavo sequer. Se a gente for fazer uma leitura desses resultados, esse histórico de resultados, a gente vai entender esse negócio como um negócio que tem um baixo risco, já que ela conseguiu, por 10 anos seguidos, entregar o mesmo resultado, o mesmo valor de lucro. Agora, imagine uma outra fazenda que também, ao longo, tem um histórico de 10 anos de resultados e aí tem uma oscilação muito grande, tem ano ou mês de prejuízo, ano ou mês de lucro, ano ou mês no 0 a 0, um resultado neutro. Então você percebe que essa variação nos resultados, a gente interpreta ela como risco. Então, um negócio que tem resultados com uma variação maior, a gente vai entender, a gente vai ler essa informação como sendo um negócio de maior risco, ao passo que um negócio que tem uma variação menor, a gente entende que é um negócio de menor risco. Portanto, a maneira técnica da gente medir o risco da fazenda seria pegar um histórico de resultados da fazenda passados. Então vamos lá, vamos supor que você tem uma base de dados muito grande da fazenda que tem um histórico de resultados de anos anteriores. Isso seria excelente, você poderia começar daí. Você pegou esse histórico de dados, você tem que calcular algumas coisas em cima desse histórico que está relacionado a questões estatísticas. Isso não é muito complicado hoje, o Excel já calcula para você, tem algumas fórmulas específicas para isso. Então você calcularia a média desse período histórico, qual foi a média de resultado, né? Relacionado aqui, resultado eu estou querendo dizer ao lucro ou à rentabilidade, o retorno. Então a média, você calcularia a média e calcularia a variância e o desvio padrão. Variância e desvio padrão são medidas estatísticas que estão relacionadas a essa oscilação, estão relacionadas a essa variabilidade que a gente falou anteriormente. Então, se você fez esse cálculo e considerou que deu um desvio padrão alto, uma variância alta, você significa que você está vendo um negócio que tem um risco mais elevado, porque o resultado dele oscila mais, o resultado dele varia mais. Além disso, a gente poderia até dar um passo além, para ser um pouco até mais técnico, e talvez aqui um pouco mais complicado e chato, não sei, mas acho interessante falar disso também, e calcular algo que é conhecido como índice de Sharpe. O que esse índice de Sharpe nos mostra? Ele vai te mostrar o prêmio de risco que a fazenda entregou ao longo do período que você estiver estudando. Então, imagine que a gente tem aqui no Brasil algo que é conhecido como taxa Selic. Essa taxa Selic, a gente aqui no Brasil entende, o mercado entende ela como sendo a taxa livre de risco. Então, de certa forma, é a seguinte maneira: você quer colocar
seu dinheiro para render, entre aspas, sem risco nenhum, porque todo negócio tem risco, né? Mas o menor risco seria justamente na taxa Selic ou CDI também. Não são a mesma coisa, mas eles caminham lado a lado. Enfim, o prêmio de risco ele vai te mostrar quanto que o seu negócio entregou de resultado acima dessa taxa livre de risco. Porque espera-se, a lógica diz o seguinte, poxa, se eu estou aqui no negócio, estou correndo risco com a fazenda, porque tem risco, a gente falou isso no início desse vídeo, então a gente está aqui no empreendimento, num negócio que tem seus riscos, espera-se que a gente vai ganhar mais do que se a gente tivesse sem correr risco. Então, se eu estou correndo risco, o esperado é que eu ganhe um pouco a mais do que a taxa livre de risco. Portanto, esse índice de Sharpe vai te mostrar basicamente esse prêmio de risco, quanto que o seu negócio, quanto que a sua fazenda gerou de retorno acima do nível de risco. Não vou entrar em detalhe aqui sobre como calcula isso, isso é um conteúdo mais técnico, não é nem o objetivo que eu pensei para esse vídeo de hoje. A gente fala disso no nosso curso, mas o nosso foco nesse vídeo aqui é outro, eu vou chegar nele ainda, a gente nem chegou. Mas enfim, então, quer medir o risco da sua fazenda? Você teria que olhar para os resultados. Fez os resultados, tem uma base histórica de resultados, calcularia média, variância, desvio padrão. Quanto maior a variância, desvio padrão, mais arriscado está sendo, maior o nível de risco está sendo o da sua fazenda. Só que o que acontece? Para chegar nesse resultado, a gente precisa de um passo a passo, um certo trabalho muito grande até que a gente compute esse resultado, até que a gente ache esse resultado da fazenda. Então a gente precisa calcular e registrar o que foi de faturamento, precisa calcular e registrar as despesas, o que foi de investimento, o que foi de saída de dinheiro para financiamento, entrada de financiamento, enfim. Então a gente precisa observar os números financeiros, fazer um trabalho de anotação, acompanhamento, análise, até que a gente consiga calcular o lucro líquido e, por fim, a rentabilidade, o retorno do negócio, que seria o resultado daquele ano específico, por exemplo. Só que a nossa realidade, a gente não tem um hábito muito grande com isso ainda. O mais normal, o mais comum, é que o produtor não tenha um registro dessas informações. Então, caso você tenha, ótimo, beleza, você pode partir disso aí, isso aí é a maneira correta. Só que o mais comum, como a gente falou, é que não tenha todo esse trabalho, todo esse passo a passo. Então, esse resultado, que vai ser a fonte de informação para a gente calcular, para a gente medir esse risco, a gente não vai ter, fica muito difícil. Aí como é que a gente vai calcular esse risco? Aí o que a gente pode utilizar é uma aproximação, não é o ideal, tá? Até a gente pode dizer aqui que é longe do ideal, mas é o que a gente pode trabalhar, que seria olhar somente para o faturamento. Por que não é o ideal isso aqui? Porque beleza, você pode olhar para o faturamento e acompanhar a variação desse faturamento, mas se o faturamento cai, não necessariamente significa que o resultado vai ser pior. Porque se o faturamento caiu, mas os custos caíram numa proporção maior ainda, então o resultado pode até ser melhor. Então, essa alternativa de observar, de olhar para as receitas, para o faturamento da fazenda, é uma aproximação grosseira, não é a ideal, mas se a gente não tiver o resultado, a gente pode sim olhar para ela para não ficar também sem calcular, sem medir como é que está sendo o risco da fazenda. Então como é que a gente faria isso? Da mesma forma que a gente falou anteriormente para o resultado, a gente pegaria um histórico do faturamento da fazenda, ou seja, quanto que a fazenda faturou, se for atividade mensal, quanto que faturou nos últimos meses, né? E quanto maior a base de dados, quanto mais dados para trás a gente tiver, melhor vai ser, mais precisa vai ficar os cálculos. E se for atividade anual, a gente pega o faturamento anual de cada ano, né? Então, pega a base de dados desse faturamento e faz as mesmas contas, né? Coloca no Excel, vai lá e calcula a média, desvio padrão e variância e tenta acompanhar a variabilidade desse faturamento. E a gente pode, talvez aqui, enxergar, aproximar um pouco da medida de risco da fazenda. Então, essa é o tema que eu pensei para o nosso vídeo de hoje, né? A maneira de a gente medir esse risco. Se a gente tiver o dado de resultado, beleza, é o certo, é o ideal que a gente meça isso pelo resultado. Não tendo resultado, a gente pode medir o risco, pode tentar aproximar essa medida de risco observando o faturamento.
Não esqueça de deixar a sua opinião, o que achou desse vídeo, manda pra gente por e-mail, se estiver assistindo pelo YouTube, deixa aqui nos comentários. Convide seus amigos para se inscrever no nosso site, para receber nossos conteúdos. E mande suas dúvidas também, sugestões para próximos vídeos e etc. Um abraço e até a próxima.